Gente, então olha só, uma pequena revisãozinha. A gente está falando sobre energias, começamos a falar sobre trabalho, teorema trabalho e energia cinética, então definimos energia cinética, e aí começamos com as energias potenciais, associadas a forças que são conservativas. O que são essas forças? São forças que a gente consegue escrever uma energia potencial para ela. Como assim? Consegue escrever isso? Consegue definir uma energia potencial para ela, de tal maneira que quando a gente analisa, né, a energia mecânica, que é a soma da energia cinética mais essa potencial que você definiu, vira algo constante, né? Então, por isso é uma força conservativa. A linha de raciocínio é essa. Da força, do trabalho, a gente define uma energia potencial e essa energia potencial, junto com a energia cinética, vira energia mecânica que conserva em todo o processo, durante a realização do trabalho, né? Fizemos isso para a força gravitacional, né? Mostramos que aí, né, a força gravitacional tem uma formulinha, né, para estar aqui. A gente vai voltar nela, né? Tá aqui a expressãozinha para energia potencial gravitacional. A força gravitacional é a força-peso, né? Aí o que que acontece? Aí gastamos um pouquinho mais aqui para falar da força elástica, né? Essa força elástica a gente tem vários materiais elásticos na natureza, né? O próprio látex, né? Que a gente tira da, da seringueira, né? É elástico, tem propriedades elásticas, a gente usa isso, né, no nosso dia a dia, muito, para falar a verdade. E a gente modelou, a gente pegou um sisteminha elástico para ajudar a gente a entender, que é o sisteminha massa-mola. Falamos da força elástica e do cálculo do trabalho da força elástica a gente conseguiu de novo definir uma energia potencial, agora uma energia potencial elástica, que de novo levou a uma energia mecânica, que é a soma da potencial mais a cinética, constante. Opa, a força elástica ela é, portanto, conservativa. E aí comecei a contar a historinha para vocês, contei bastante história, né, a respeito da força elétrica, força de Coulomb, que a gente vai ter um tópico só para isso, né? Certo? Um tópico só para força elétrica. Mas então eu joguei aqui, coloquei as coisas aqui para a gente ter uma ideia, porque o meu objetivo aqui com a energia potencial elétrica, como ela faz parte desse tópico, né, é também discutir a questão da ligação de uma molécula, mostrar para vocês que a gente tem energia, né, numa ligação química, certo? Tá? Que ela é de origem, de natureza, né? Nós estamos falando para biólogos e biomédicos, então a palavra natureza é legal. Ela é de natureza elétrica, ou, mais completamente falando, de eletromagnética. A eletricidade e o magnetismo são duas faces da mesma moeda. Num curso de, a gente não vai falar um pouquinho disso, né? Mas por isso que a gente fala, é eletromagnetismo. Historicamente se estudavam separados, né? Começou a se estudar a eletricidade, depois a galera começou a estudar magnetismo, desde lá da antiguidade, e veio caminhando como coisas distintas, né? Separadas, áreas diferentes. E no século XIX a galera conseguiu, né? Descobriram, né? E conseguiu juntar, né? Que essas duas áreas, a eletricidade e o magnetismo, numa única coisa só, né? Que é o eletromagnetismo. E o que é importante a gente fazer? Né? Então, eu falei, primeiro, como fiz para a força elástica. Força de Coulomb, que é a força elétrica, eu chamei de C aqui de Coulomb, ou C de carga, não importa, né? Carga elétrica, porque já tinha usado o Ezinho lá para elástica, né? E aí, fizemos a experiência do Coulomb, chegamos aqui na força de Coulomb, do jeito que a gente fez para... Estou me repetindo, hein? Para a força elástica, e aí eu tive que fazer o quê? Para definir uma energia potencial, a gente define energia potencial a partir do trabalho da força que a gente quer. No caso aqui, a força elétrica, a força de Coulomb. E aí, como é que a gente calculou o trabalho? O trabalho a gente já descobriu que seria, né, a área embaixo da curva, né, da força pelo deslocamento. Por quê? Porque a gente definiu o trabalho assim, né? Só que aqui apareceu uma dificuldade, né? Porque não é mais um retângulozinho, um triângulo para calcular uma área, é uma curva, literalmente, né? Curva. E aí eu contei a história para vocês do cálculo diferencial, que o Newton, né, estava querendo resolver exatamente esse problema, calcular a área debaixo de uma curva. Mas e aí, né, eu falei para vocês como é, contei essa historinha, esse é a cultura, esse é os 10% a mais do 100%, né, que é importante para enriquecer, porque a gente precisa saber. E, aliás, universidade vem disso, né, de um universo, né?
Se fosse para a gente ter pensamento, né, ideias compartimentadas, né, a gente teria criado, né, o quê? Faculdades isoladas. E, na verdade, a gente sabe que as coisas não são isoladas, né? Não existe o biólogo puro que só pensa em biologia no sentido mais cru da palavra biólogo, só estuda ali as formas de vida, taxonomia, essas coisas todas, né? Não, né? Como vocês estão vendo aqui agora, o próprio processo, né, de movimento muscular, né? Aqui que eu estou fazendo rodar, tem muita física, né? E como a gente vai ver ao longo desse semestre, né? Hoje, por exemplo, a própria existência nossa, né? Ela é inteiramente física, então não é compartimentada. Então a galera lá, séculos atrás, né? Lá em Bolonha, na Itália, né? Teve essa ideia, né? De criar um lugar em que todas as ideias, todos os cursos, todas as correntes de pensamento pudessem estar num lugar só para poder pensar, né? E aí eles criaram, né, a universidade. Então a ideia é essa, a gente estar todo mundo junto e trocando ideia, porque na verdade é uma coisa só, né? E aí a gente fez então essa continha, e aí eu, claro, não vou ensinar cálculo diferencial integral para vocês aqui, simplesmente já entreguei, né, a energia de, né, elétrica, energia potencial elétrica. Né? Nesse caso aqui, ela é muito parecida aqui, ó. A energia potencial, ela é a nossa constante de proporcionalidade, produto das cargas, dividido pela distância que separa as duas cargas. Enquanto que a força é quase a mesma formulinha. Constante de proporcionalidade, produto entre as cargas, pela distância ao quadrado. Com uma ressalva muito importante aqui. Esse camarada que está aqui, né, é o módulo, está escrito aqui, é o módulo, é o tamanho, é o valor do vetor força. A força, ela tem direção e sentido além do seu tamanho. Enquanto que o que está aqui é um número, é um valor. Esse cara que está aqui é um escalar. São grandezas físicas bem diferentes, né? Então, a formulinha do número, do valor, do escalar, né, são muito parecidas. E a gente vai continuar conversando a respeito disso daqui. Então, qual seria o próximo passo, né? Agora, começando a aula agora, né? Tudo isso foi revisão, né? Começando a aula agora, uma vez definida a energia potencial elétrica, né? Dessa maneira, a gente descobriria que o trabalho da força elétrica ou a força de Coulomb, né? Ela vai ser, de novo, feita essa definição que está aqui, né? A gente consegue escrever ela como a variação da energia potencial, menos a variação, certo? Se a gente consegue fazer isso, de novo, o que vai acontecer? Ah, lembrando, qualquer trabalho, né, é igual a resultante, claro, né, é igual a variação da energia cinética. Então, se a força que está atuando ali é a força elétrica, a força de Coulomb, então eu vou poder juntar os dois, igualar, quando eu digo juntar, é igualar, né? Então, de novo, quando a gente faz isso, mais uma vez, pela terceira vez, né, a gente coloca aqui variação da energia cinética é igual a menos a variação da energia potencial. Agora, no caso, né, é a elétrica de Coulomb, né? Vou abrir de novo energia cinética final menos energia cinética inicial. Por isso que eu gosto 2 e 1, né? Que fica o curso inteiro 2 em 1. Na cinemática, os caras, como eu falei para vocês, eles preferem falar assim, final sem índice, inicial zero, para lembrar que o tempo é igual a zero. Eu prefiro deixar sempre final inicial 2 e 1, né, respectivamente. Então, aqui vai ficar, né, menos, abrir um parênteses aqui, energia de Coulomb final, menos a energia potencial elétrica, né, inicial. E aonde que a gente vai parar nisso daí? A gente vai parar aqui, energia cinética final mais a energia potencial elétrica final é igual a energia cinética inicial mais a energia
potencial elétrica inicial. Que nome que a gente deu para a soma da energia cinética com a energia potencial? A gente chamou de, uma definição de energia mecânica. Mecânica. Isso, perfeito. Né? Energia mecânica. Então, se aqui é final, 2, né? Índice 2. Né? Então, esse cara aqui é final. Então, esse cara aqui é final também. Isso aqui é inicial. Então, aqui é a energia mecânica inicial. Né? Então, se o final é igual ao inicial, significa o quê? Que não muda. Então, né, isso aqui chegamos à conclusão de que a energia mecânica, olha aqui, não sei, que energia mecânica, de novo, mesmo quando tiver ali a força, né, elétrica agindo, né, o sisteminha ali de cargas elétricas ali, a energia mecânica, ela vai ser constante. Não muda, né? Ou seja, ela é sempre conservada. E por isso que a força de Coulomb é também uma força conservativa. É uma característica, um adjetivo da força, que a gente consegue escrever uma energia mecânica para ela que fique constante, né? Beleza? Então é o mesmo raciocínio. Joia? Então fizemos isso para 3 forças: para a força gravitacional, para a força elástica e para a força de Coulomb, né? São forças conservativas. Dá para a gente escrever outras, tem outras forças derivadas, não como desculpa, a elástica, ela é derivada, eu falei para vocês, na verdade, ela no fundo, ela é elétrica de novo, porque ela tem a ver com a propriedade física do material. No caso, por exemplo, pode ser uma borrachazinha, né? Uma gominha, né? Uma gominha de cabelo. Ela é elástica por causa da forma como, né? A molécula, os elementos químicos que compõem aquela borracha se ligam. E isso é o quê? É força elétrica no final das contas. Ou, se preferir dizer, no começo das coisas. Lá no início, é elétrica. Então, vamos lá. Então, vamos pensar o seguinte aqui agora, né? Então, são algumas observações, tá? Para a gente enriquecer mais essa conversa. Né? Vamos supor que eu tenho aqui um corpo, de alguma forma, né? E tem várias forças agindo sobre ele. Uma força um, uma força 2, uma força 3 qualquer. E à medida que essas forças estão agindo, esse cara está se movimentando. Né? Então, ele está se mexendo, então tem, né? Tem aqui um deslocamento. Certo? Então, essas forças, cada uma delas, vai realizar trabalho sobre, né, esse corpo. Né? Então, qual seria o trabalho, né, da força um? Seria a força um vezes o deslocamento. Qual seria o trabalho da força 2? A força 2 vezes o quê? O mesmo deslocamento. O deslocamento é igual para todo mundo. Trabalho da força. Se tivesse N, tá? Esse deslocamento. Qual é o trabalho total, né, agindo sobre esse corpo? Olha, trabalho total é a soma do trabalho de cada uma das forças que agem ao mesmo tempo. Como eu disse, se tiver N, vai embora, vai somando. Quantas tiverem lá? Né? Quantas tiver? Quantas que você conseguir imaginar? Somando um. Então, isso aqui seria o quê? Então, o trabalho total, vamos substituir essas relações ali de cima, né? Então, seria a força um vezes o deslocamento, mais a força... Opa, já comi. Força 2 vezes o deslocamento, mais a força 3 vezes o deslocamento. Quantas tem? A N. Mais a força N vezes o mesmo deslocamento.
Olha só, o deslocamento é igual para todo mundo, porque é o deslocamento do corpo, né? Posso colocar em evidência? Pode, né? É um trabalho total aqui. Vai ser, então, a força 1, mais a força 2, mais a força 3, mais... Quantas que tem lá? N. Aparentes, né? Coloco em evidência, vezes o deslocamento. Quem que está aqui agora? Essa é a soma de todas as forças, é a força, vou escrever assim, a força resultante, é a força total, né? Então, esse cara que está aqui é a força resultante, a força total, vezes o deslocamento. Isso daqui é igual à variação da energia cinética. Ah, tá. Agora acompanhe meu raciocínio. Vamos supor que essa força 2 aqui seja a força gravitacional. Então, peraí. Entre essas diferentes forças, uma é a gravitacional. Ah, tá. Então, como é que vai ficar? Trabalho total vai ser igual, né? A força, né? Vamos colocar aqui. Força 1 vezes o deslocamento. Vamos colocar um passo anterior ainda. Opa. Então, agora você vai ter 1, força 1, mais o gravitacional, mais o trabalho da força 3, mais quantos você tiver. E isso aqui é igual a variação da energia cinética. O que eu quero chamar a atenção de vocês é que esse trabalho total, da maneira como eu fiz aqui, esse trabalho total, olha lá, esse trabalho é igual à variação da energia cinética. Por quê? Antes eu só estava considerando, em cada um desses três casos que eu fiz, gravitacional, gravitacional, elástica, elétrica, só a força gravitacional, só a força elástica, só a força elétrica. Não tinha N forças agindo, tá? Então, a força elétrica é igual à variação da energia cinética. Desculpe, a força. O trabalho da força elétrica é igual à variação da energia cinética. O trabalho da força elétrica é igual a menos a variação da energia potencial dela. Então, agora, eu não posso. Não é isso. A confusão que todo mundo faz. Só a força gravitacional, o trabalho da força gravitacional é igual a menos a variação da energia potencial gravitacional correspondente. Posso igualar os dois? Posso fazer assim, juntando? Não. O que está aqui, né, é o trabalho total. Por que que eu juntei antes? Porque antes, tudo que estava aqui era zero, porque não tinha outra força. Só tinha a força conservativa. Ou a gravitacional, ou a elétrica, ou a elástica. E aí eu pude juntar. Certo? Vamos juntar todas essas forças que está aqui para melhorar um pouquinho. Então, não posso juntar. Né? Essa é uma confusão muito comum. Agora vai chegar algo bem da hora. Vamos então falar o seguinte, ó. Então, o trabalho total agora vai ser trabalho de uma outra força, outras ou outra força, não importa quanto tiver, mais o trabalho de uma força conservativa. Essa força conservativa que está ali pode ser a gravitacional, pode ser a elástica, pode ser a elétrica, não sei. A soma, então, né, desses trabalhos é igual à variação da energia cinética. Porém, se tem ali um trabalho de uma força conservativa, a gente consegue escrever uma energia potencial para ela de tal maneira que o trabalho é igual a menos a variação de energia potencial desse camarada, né? Se é energia potencial, já é de força conservativa. Então, não vou escrever esse conservativo que está ali.
E aí, então, eu vou substituir agora esse cara aqui, ó. Esse que está aqui, vou substituir aqui. Vamos lá? O que, que vai acontecer? Então, agora eu vou substituir. Então, agora o trabalho total vai ser igual ao trabalho de outra força ou de outras forças, né? Mais o trabalho da força conservativa. Mas o trabalho da força conservativa é igual a menos a variação da energia potencial. Igual à variação da energia cinética. Vamos agora fazer o seguinte, ó. Vou passar esse camarada que está aqui, negativo, vou passar para o outro lado. Como é que vai ficar? Trabalho da outra ou da outras forças vai ser igual à variação da energia cinética mais a variação, agora está negativo aqui, vai para o lado positivo, da energia potencial. Agora, já me responderam. Energia cinética mais energia potencial é energia mecânica. Variação da energia cinética mais variação da energia potencial é variação de quem? Da energia mecânica. Exato. Isso aqui é variação da energia mecânica. Olha só como é simples, mas é uma coisa que é importante para a gente ter em mente. Então, agora, o trabalho da outra ou outras forças é igual à variação da energia mecânica. Ah, cara, peraí. Você estava falando o tempo todo que a energia mecânica era constante. Energia mecânica constante quer dizer que ela não varia. Então, se ela não varia, o delta da energia mecânica era sempre o quê? Zero. Agora, quando eu tenho o trabalho de uma outra força ali junto, esse trabalho da outra força vai ser responsável por quê? Por fazer a energia mecânica variar. Outra ou outras, né? Força é responsável. Qualquer uma que você conseguir imaginar, que não seja conservativa. Qualquer outra força que agir sobre o corpo ali, não sendo ela gravitacional, não sendo ela elástica, não sendo ela elétrica, ela vai fazer energia mecânica variar. Da energia mecânica. Exemplo mais simples disso daqui é uma outra força, o atrito. Vamos supor que, nesse exemplo que eu vou dar aqui, não tem energia potencial. Vamos supor que tem uma caixa ou um corpo qualquer aqui, né? De massa M, né? Com uma velocidade v para cá. Então, ele está se movimentando. Só que a gente sabe que aqui no chão, né? Se a gente der um zoom aqui, a gente vai ver que a superfície da caixa, ela é toda, né? Então, aqui eu tenho aqui a caixa e o chão, né? Então, tudo vai, né? Microscopicamente, né? Então, isso aqui, né? Deixa eu colocar aqui, né? Um zoom, né? É microscópico, né? Até a nível atômico, não dá nem para falar que é micro, é atômico, né? Então, ali tem ranhuras e tal, tudo mais. E outra, os átomos estão encostando nos átomos da caixa, estão encostando nos átomos do chão. Então, eles podem se ligar. Então, vai ter ligações químicas ali, ó, né? Então, tem a parte química, né, dessas ligações e tem a parte física. O atrito tem essa natureza. É devido a isso. Então, o que acontece? Quando ele se move para a direita, então ele está vindo para cá,
né? Chega uma hora aqui que né, ele para. Velocidade aqui agora igual a zero. Parou, não é isso? Por que ele parou? Porque a força de atrito freou ele. Força de atrito freando. A ideia de Newton. Agora aqui no nosso conceito de energia, tá? Aqui, vamos colocar aqui, no começo, ele tem energia cinética, né? É diferente de zero, ele tem energia cinética. Só que quando ele chega aqui, ele não tem energia cinética. Zero de energia cinética. Mas a energia cinética é a energia mecânica. A energia mecânica aqui é exatamente a quê? A cinética. É a cinética mais a potencial. Se a potencial é nula, então a energia mecânica é a cinética. Quando ele está saindo da esquerda com velocidade e parando mais adiante, a energia mecânica está variando. O que que varia? Quem é que é responsável para fazer o cara parar? O atrito. Então, né? Nessa brincadeira, a energia mecânica é a energia cinética final menos a energia cinética inicial. A energia cinética final é zero. Então, a energia mecânica, a variação da energia mecânica é negativa. Por quê? Porque ela está diminuindo à medida que as coisas vão acontecendo. Antes tinha, depois passa a não ter mais. Diminuiu. Variação negativa quer dizer que diminuiu. Variação positiva quer dizer que aumentou, né? Então, a gente tem que ter variação. Então, a gente tem que, se teve variação, ó, teve trabalho de uma outra força qualquer aqui. E aqui a gente sabe que é o seguinte, devido ao atrito, tem aqui uma força, né, contrária ao movimento. À medida que ele vai se movimentando, que ele andou, a força de atrito vai realizando trabalho sobre ele. Força de... Professor, Sim. essa força de atrito seria estática ou dinâmica? O que é o estático dinâmico? Está em movimento? Enquanto ele está em movimento, ele está agindo enquanto ele está em movimento, né? Sim. Então é dinâmico. Dinâmico de movimento, de estar em movimento. A força de atrito estático é assim, é aquele atrito enquanto as coisas estão paradas e eu quero colocar eles em movimento. Tá? Entendi. É diferente. Pensa assim no seguinte. Se eles estão parados, um está encostando, tem ligações químicas ali, não tem? Sim. Interações elétricas ali, né? Entre os átomos que compõem a caixa, que compõem o chão. Os átomos aqui, ó, estão em contato. Eles podem se ligar, né? De alguma forma, interagir uns com os outros. Agora, se eles já estão em movimento, você acha que o filminho que passa na sua cabeça, né? Dessas ligações químicas, dessas interações elétricas entre os átomos, é igual quando eles estão parados? Não. Não. Então, por isso que é o seguinte, por isso que tem dois atritos diferentes. Um atrito é quando eles estão parados, e outro atrito quando um já está em movimento com relação ao outro. Né? Aí, então, vamos voltar aqui, tudo bem? Posso continuar? Sim, obrigada, professor. Imagina. Então, olha só, tem a força de atrito vezes o quanto deslocou. Né? Mas, Hugo, olha só, você está dizendo que então o trabalho dessa outra força aqui é o trabalho da força de atrito. Isso mesmo. Né? Então, o trabalho da força de atrito tem que ser igual ao quanto variou da energia cinética. Só que, olha só, tem um sinal de menos. E esse cara aqui tem que ser também o quê? Negativo, não é isso?
Por isso eu coloquei ali, ó, a formulinha mais geral para a força de atrito é essa aqui, ó. Também depende do ângulo. Cosseno do ângulo entre o quê? Entre a força e o deslocamento. Então, a formulinha mais certinha da gente colocar aqui, que eu não carreguei ela para não ficar, né? Não foi preguiça, não, didaticamente mesmo falando. Falta a gente colocar aqui quem? Cosseno do ângulo entre eles. Entre eles quem? O deslocamento e a força. Então, vamos ver aqui, ó, né? Enquanto a caixa está se deslocando, a caixa está se deslocando para a direita, esse cara aqui é o deslocamento para cá. A força de atrito está agindo no sentido contrário ao deslocamento. O atrito sempre vai no sentido contrário. Aí pergunta, qual é o ângulo entre eles? Para colocar ali. Espero respostas. 180 graus, mas, Hugo, Isso. no caso da força de atrito, tem como ela não ter esses 180 graus? Não. A força de atrito sempre vai ser contrária ao movimento. É isso que eu Então, tava... isso que eu ia falar. Ó, sempre vai ser contrário, então sempre vai ser 180 graus. Sempre. Quanto é, então, portanto, que eu tenho que ir lá calcular o cosseno. Quanto que é o cosseno de 180? Menos um. Menos um. Ao menos aqui apareceu o quê? Oba! Esse cara que está aqui é menos um. Então, vamos agora corrigir. Epa! Então, você vai ter menos a força de atrito vezes o deslocamento é igual a menos a energia cinética inicial. Esse menos que apareceu aqui veio da onde? Veio do cosseno. Multiplicou por menos um. Né? Legal, então olha só, isso que eu quero mostrar para vocês. Ó, né? O trabalho da força de atrito, como exemplo, ele é contrário ao deslocamento. Então, vai dar um trabalho sempre o quê? Negativo. O trabalho da força de atrito, então, sempre vai ser negativo. Então, a força de atrito vai sempre fazer o quê com a energia mecânica? Vai diminuir a energia mecânica. Porque a força de atrito é outra força. E a outra força, ela não é conservativa. A outra força vai fazer com que a energia mecânica varie. Mas variação pode ser positiva, energia mecânica aumentando, ou pode ser variação negativa, energia mecânica negativa. A força de atrito, o fato dela ser sempre contrária ao deslocamento, como o Lucas falou aí, vai ser, né, vai levar um ângulo de 180, o trabalho dela vai ser sempre negativo. O trabalho da força de atrito sempre negativo quer dizer que a variação da energia mecânica, né, causada pela força de atrito vai ser sempre negativa, ou seja, vai ser sempre no sentido de diminuir a, a energia mecânica. Por isso ele parou. Aí a pergunta é, conceito de conservação de energia. Isso aí é bastante amplo. Conservação de energia. Para onde que foi essa energia cinética que estava ali? Ah, a força de atrito comeu? Não, não come, não desaparece, né? A força de atrito é que é responsável por ela variar, mas a força de atrito, ela transforma essa energia mecânica em uma outra forma de energia, que no final das contas é também mecânica, mas é uma forma de energia que a gente não tem muito controle sobre ela. É difícil ter controle sobre ela. Aliás, o fato dela ser difícil de controlar, a gente faz com que a gente nunca tenha 100% de controle. Seria Né? energia térmica? Isso. Ou seja, o que aconteceu aqui à medida que a força de atrito vai realizando trabalho? A força de atrito vai convertendo energia mecânica em Energia térmica, calor. calor. Isso. Que é um outro tipo de... Seria um igual, não é um Z, não.
que, vamos colocar aqui, né? Que é a energia térmica, tá? Se a gente esfrega uma mão na outra, o que acontece? Esquenta. Né? Quando eu estou realizando trabalho, estou lá na academia, né? Tá, as menininhas lá, esteirinha, realizando trabalho, né? Estou realizando trabalho. Eu estou realizando trabalho. Eu sou conservativo? A força que eu aplico nas coisas, ela é conservativa? Eu vou falar disso agora, né? Mas eu levanto aqui a caneta, né? De onde que vem a energia? Já me adiantando. De onde que vem a energia para realizar esse trabalho? De onde que eu tiro? Ah, do feijão que eu comi. Isso. Daqui a pouco a gente vai falar disso tudo, né? Do feijão que eu comi. Agora, se eu abaixar a caneta, a energia volta para mim? Não, né? Se eu realizei trabalho, já é, o trabalho vai embora, né? Ou seja, a força que eu realizo, né, é outra força. Faz com que a energia mecânica, né, varie. É outra força, né? No caso, como essa aqui do atrito, né? Quando eu realizo trabalho, eu perco a energia, né? E uma das formas que essa energia ela é perdida é na forma de calor. Você está na esteira lá, o que acontece com você, filho? Você sai de lá fresquinho, fica meia hora correndo na esteira. Morrendo de calor. Morrendo de calor, você realizou trabalho. Energia mecânica, outra força, fazendo a energia mecânica variar, perdendo calor, perdendo energia na forma de calor. Você esquenta. A gente não gosta. Temperatura, com a energia da calor, a temperatura aumenta. Não teremos termodinâmica nessa parte nossa aqui. Mas, assim, seria legal ter só umas aulinhas, assim, sobre termodinâmica, né? Mas, uma outra forma de energia é a energia mecânica, tá? Tem um parágrafo só nessa... Se você pegar o livro lá do Duran, você vai ver que tem um parágrafo só falando disso, né? E aí, se a temperatura minha sobe, eu sou um cara que, né? Sou um ser vivo que quero, né? Mantenho a minha temperatura constante. Então, eu preciso de mecanismos de fazer o quê? Baixar a minha temperatura de novo. Um dos mecanismos, o que é? Transpiração, né? Eu jogo, né? Né? Fluidos, né? Sobre a superfície da minha pele, né? Internamente também, né? E aí, o que acontece? Esse fluido, ele, olha a palavra, né? Ele tira calor da superfície do meu corpo. Para quê? Para evaporar. No processo de evaporação, ele tira a energia, ele leva embora essa energia térmica, esse calor que eu produzi durante a realização do trabalho mecânico, trabalho físico meu ali. Todo mundo já teve essa sensação, né? Principalmente agora, né? Vacinar, vocês se vacinaram? Todo mundo se vacinou? Tomara, né? Mas é sempre bom perguntar, porque tá cheio de negacionista por aí. Mas, enfim, na hora que a moça lá vai aplicar, o técnico lá, a enfermagem vem aplicar a vacina em você, pega um alquinho, né? Um algodãozinho com álcool, não é isso? Passa ali na região em que ela vai aplicar a vacina. Joia? Qual que é a sua sensação com álcool na tua pele? Sensação de geladinho, né? Friozinho, né? Por que fica friozinho? Porque o álcool, ele é volátil, ele evapora. E para evaporar, ele precisa de calor. Então, ele rouba calor ali muito rapidamente da pele sua. Você tem a sensação de frio, né? De geladinho. Mentira, todo mundo já teve essa sensação, não? Espero. Se não teve, da próxima vez, tomar a terceira dose da vacina, vocês prestem atenção nisso. Joia? Então, essa é uma observação muito importante. A outra força, qualquer outra força, vai fazer a energia mecânica variar. Essa variação, na verdade, é uma transformação de energia, né? Que, na maioria das vezes, ocorre na forma de calor. Mas pode, por exemplo, ser dissipada, essa energia ser perdida na forma de som. Olha o barulho. É uma onda. Uma onda carrega energia. E, claro, na hora que eu bato, eu sinto que esquentou.
né? Energia mecânica sendo perdida na forma dissipada, na forma de calor, mas também promovo o quê? Uma onda que carrega energia, né? Eu posso, por exemplo, né, dar um soco num saco de areia, né? Treinamento lá de boxe lá, né? A hora que eu dou o soco ali no saco de areia, eu deformo o saco. Ou pode pensar naquele boneco, né? Agora tá mais na moda, né? Aqueles bonecos lá de silicone, né? Se não me engano é silicone, né? Então, ele é elástico. Na hora que você bate nele, você deforma ele. Então, você gastou energia deformando ele. Ele é elástico. Você bateu nele, deformou ele, foi parar a energia onde? Na energia potencial dele. Daqui a pouco ele faz o quê? Volta na posição, né? Como se fosse um arco e flecha, né? Enfim, então essa é uma observação, tá? E aí agora, segunda observação importante. Qual que é a cara desses gráficos, né? De energia potencial. Então eu tenho energia potencial gravitacional, que dois ficou parecendo um, né? M, G, Y, H, o que quer que seja, eu vou colocar aqui um Y, tá? Porque é na vertical, só para, né? A gente tem a elástica. E aí a gente usou K, que é a constante elástica da mola, não é energia cinética, nem é o K0 da força de Coulomb, né? K, x ao quadrado sobre 2. Esse x aqui agora é o quanto a mola sai da posição de equilíbrio. Ou eu estico ela, ou eu comprimo ela, né? Certo? E aí temos também aqui, ó, né, a energia potencial de Coulomb elétrica, né? Que aí é o K0, constante elétrica, né? Na verdade é 1 sobre 4πy0. Y0 é a permissividade elétrica. E aí vai ter o produto das cargas pela distância que separa essas duas cargas. Observem que, primeira coisa, então, ó, observação. Primeiro, elas dependem da posição, da forma como as coisas estão. Então, olha só, uma observação importante. Energia potencial, ela depende sempre de como está no espaço, ou seja, depende de posição, ela depende da configuração espacial. Algo no espaço. Espacial mesmo, de espaço, não especial. Vamos fazer o gráfico aqui. Como é que é o gráfico? Positivo para cima, da gravitacional, em função da coordenada espacial y. Como é que é o gráfico desse cara que está aqui? Ele aumenta linearmente à medida que y aumenta. Isso. É linear. Então, o que significa que é uma Reta. reta. É isso que eu queria ouvir. Reta. Passa pelo zero, né? Porque a reta pode não passar pelo zero, né? No caso aqui não tem o mais b, né? Da função de primeiro grau. Zero. E uma coisa importante. Segunda observação dentro dessa observação. Eu posso ter valores o quê? Negativos. Y é uma coordenada espacial. Eu posso ter valores. Se eu falo assim, ó, a minha referência é aqui na minha mão. Então, acima da minha mão, valores positivos para Y. E abaixo? Valores negativos. Ah, não, coloca a referência então no chão. Coloca a referência então no chão. Agora, esses valores negativos que estão aqui, né, viraram positivo. Então, olha só, como depende da configuração espacial, depende de coordenadas espaciais, né? Isso que está aqui mostra para a gente que ela é o quê?
a gente pode, né, colocar referência aonde a gente quiser. Quando a gente tem essa opção, diz então o seguinte, é relativo. Então, valores para energia potencial depende da onde você coloca a sua referência. Né? Se a gente está dando aula lá no PB, lá na sede, no primeiro andar, e faço uma experiência de jogar um giz no chão, eu posso colocar o zero aonde? No chão da sala. Agora, um camarada que está lá fora no pátio olhando eu fazer a mesma experiência, ele vai ver que eu estou colocando a referência no chão? No chão, né? Então, ele pode mudar a referência onde ele quiser. Então, esse aqui diz para mim que é o verdinho aqui, né? Como depende da coordenada espacial, depende da posição. Então, é relativo. Depende de quem está observando os valores. Então, e pode ser negativo. Vou passar isso aqui um pouquinho para cima. Deu certo. Como é que é o gráfico do... Agora da potencial elástica, desculpe. De novo, pode colocar para baixo? Pode. E agora aqui é X. Então agora eu quero fazer um gráfico desse cara que está aqui. E aí? Nesse caso, vai ser uma parábola. Uma parábola. Exatamente. Mas parábola pode ser para cima, pode ser para baixo, né? Pode cruzar o eixo do X, pode passar pelo zero. E aí? Tem que saber, por isso que a gente aprende matemática, a usar ela, né? Aqui vai ser uma parábola que passa pelo zero. Lembra que a parábola seria o quê? Agora a função seria aqui seria, né? Uma função de primeiro grau seria f, a função, igual a x mais b. Né? Aqui a função seria o quê? Né? Ax ao quadrado mais bx mais c. Aqui só tem essa parte toda que está aqui é zero. Essa parte que estava aqui é zero. Então, é só esse cara. A concavidade, então, tem que entender o que significa esses caras. Né? O C é o quê? O C é o camarada que joga para cima ou para baixo. É o quanto você está somando de valor constante. Né? O BX, né, é o quanto você anda para lá e para cá. Estou sendo bem simples. Né? E o A, né? O A é para cima, positivo. Para baixo, com cavidade, negativo. No caso, né? Não está nem para cima nem para baixo, não está para o lado nem para o outro, para a direita nem para a esquerda, e a concavidade é para cima. Então, esse cara que está aqui é... Está aqui. Deixa eu escrever aqui. Então, esse cara aqui é o MGY. Esse cara aqui é o K, x ao quadrado sobre 2. E a elétrica? Vou fazer um caso particular, que é o que eu vou usar. Depende do produto das cargas. Por quê? Porque as cargas elas podem ser ou positiva ou negativa. Terminei a outra aula de outro dia falando disso daqui, ó. Vamos trocar essa carga positiva e essa carga negativa aqui por um sódio e por um cloro. E vamos ilustrar a ligação iônica. É isso que eu quero, né? Então, se eu tenho, né, duas cargas positivas, né? Desculpe, uma carga positiva e negativa, elas vão se atrair. E aí eu vou ter o produto de algo
positivo com algo negativo. Vai dar algo positivo vezes negativo, dá? Negativo. Negativo. Então, a energia de Coulomb, para esse caso particular, né, por exemplo, de uma molécula iônica, cloreto de sódio é o sal, né, de cozinha que a gente usa, né, ele tem ali uma energia negativa. E o perfil dele é o quê? Quando o R é muito grande, aqui o meu R. Quando o R é muito grande, é algo negativo dividido por algo muito grande, dividido por infinito, vai dar zero. Quando o R for muito pequenininho, quando a gente divide um número por um número muito pequenininho, esse número fica, na verdade, muito grande. Então, só que ele é negativo, muito grande negativo. Então, ele vem lá de baixo, negativo, né? Ele vem lá de baixo, negativo. Lá do menos infinito. E aqui vai lá para o zero. Na verdade, ele faz algo assim. Né? Então, essa é a cara da ligação. Beleza? Agora, terceira observação. Isso é importante para a gente entender tudo que acontece aqui. É a forma que vocês vão encontrar, não vai ter jeito. Né? Essa, na verdade, observação aqui é para lembrar que a energia mecânica é igual à energia cinética mais a potencial. Seja ela gravitacional, elétrica ou, né, elástica. Vou pegar como exemplo a elástica. Dois exemplos, na verdade. Né? Vou começar com a elástica, que é a mais fácil da gente ver. Eu quero colocar no mesmo gráfico, aqui em vermelho vai ser a potencial elástica, e em azul vai ser a potencial, desculpa, a energia mecânica. E aqui é a coordenada x, o quanto saiu da posição de equilíbrio. Então, como é que é a elástica? É uma parábola. Né? Tá aqui, é o k x ao quadrado sobre 2. E a energia mecânica? Olha, só que tem a força elástica? Só. Não tem outra força? Não. Vamos pensar só um exemplo que tenha só a elástica. Então a energia mecânica ela é o quê? Constante. Vamos supor, então, como é que é o gráfico aqui de uma constante? Algo que não muda. Depende da posição que você... Depende da posição da mola está esticada, ou está comprimida, ou está na posição de equilíbrio? Não, está dizendo para mim que a energia mecânica ela é constante. Joia, cara. Nesse gráfico aqui, cadê a energia cinética? Ué, a A energia, energia... Hugo, no caso, a energia cinética seria a posição delimitada pelas duas curvas? Não, não é a posição. A energia A cinética... área delimitada pelas duas curvas, né? No caso. Não é delimitada. O camarada só vai poder, o sisteminha só vai poder ficar ali entre essas duas posições, como você está colocando aqui. Ó. Tem duas posições de interseção. Né? Vamos chamar esse cara aqui de x1 e esse cara aqui de x2. Nessas posições, então, primeiro vamos ver uma posição intermediária. Nessa posição aqui, x bodoso aqui, x tortinho. Assim. Cadê a energia cinética? Ué, energia cinética, se a gente olhar aqui, ó, a energia cinética é o quê? Vai ser energia mecânica menos a potencial.
No caso aqui, a potencial é elástica. Tudo bem, não importa. Então, olhando para esse gráfico, cadê a diferença? Então, é a diferença, ó, eu estou subtraindo. Quanto que eu tenho de energia potencial? Esse valor aqui, ó. Quanto que eu tenho de energia mecânica? Esse cara aqui, ó. Um valor constante. Cadê a diferença? Esse valor menos esse valor. Dá o quê? Exatamente esse tamanho que está aqui. Tudo bem? Para esse cara que está aqui no meio. Duas linhas. Cadê a energia cinética? Está aqui. Então, olha só. Na posição em que o Lucas falou, essa é uma posição em que a energia mecânica é igual à energia potencial. Os pontos coincidem. Quanto que vale, então, aqui a energia cinética? Quanto, gente? 0. Zero. Quanto que vale aqui, nesse outro ponto de interseção, a energia cinética? 0 também. Zero também. Aonde eu tenho mais energia cinética? Em que com o valor de coordenada x eu tenha a maior valor para energia cinética? A origem, que é quando Isso. a energia potencial Então, é o maior 0. valor de energia cinética está aqui, ó. Que ocorre, então, em x igual a zero, que é a posição de equilíbrio. Está acontecendo umas piscadas aqui. Né? Então, na posição de equilíbrio. Então, pensa o que está acontecendo aqui nesse gráfico. Olha, não é difícil, mas a gente tem que entender. Vamos supor que está lá o sisteminha massa-mola. Eu não vou fazer desenho, eu vou estar conversando com vocês aqui e vou gesticular. Um bom neto de italiano. Olha lá, eu vou pegar, ele está preso a uma mola, a massa está aqui, né? E eu vou arrastar ele, esticando a mola até uma certa posição x1. Eu realizei trabalho. Eu realizei trabalho. Se eu arrastei ele contra a força elástica. A força elástica está para cá. Se eu estou esticando, a força elástica está puxando para a esquerda. Estou puxando. Eu estou gastando energia. Para onde está indo essa energia? Quando eu arrasto e trago ele para cá, né? O que aconteceu? Ele estava na posição de equilíbrio. Quanto que vale a energia potencial dele ali? Quando ele está na posição de equilíbrio? Ué, kx ao quadrado sobre 2. O x ali na posição de equilíbrio é zero. A energia potencial elástica dele ali é zero. Quando eu arrasto ele até a posição x1, ele passa a ter energia potencial. Da onde que veio essa energia potencial dele? Eu dei essa energia para ele. Veio então do quê? Do meu trabalho. Beleza. Estiquei a mola, dei energia para o sistema. Massa, mola. Dei energia para os caras. Agora eu vou fazer o seguinte. Agora não sou eu mais. Eu vou largar. Quando eu largo, aí vamos pensar na força. A mola puxa para a esquerda. Então a mola agora vai realizar trabalho sobre a massa. Vai puxando ela. Realizando trabalho sobre a massa. A partir desse ponto. Está lá na posição x1. Está lá na posição x1. Começa a arrastar ela para onde? Até a posição de equilíbrio. Realizando trabalho. À medida que vai realizando trabalho, o que acontece com a energia cinética? Aqui vale quanto? Zero. Aqui aumentou. Aqui aumenta mais. Quando passa na posição de equilíbrio, é onde tem o quê? Maior energia cinética. Quanto mais anda, mais trabalho sendo realizado pela força elástica, maior é a variação, mais ganha energia cinética. Da onde que a força... Olha só, para realizar trabalho, eu tiro energia aqui das reações químicas que vão acontecer dentro da minha célula, né?
A gente vai falar ATP, ADP, libera energia, glicose, fotossíntese, pá, né? A gente vai falar dessas coisas aqui, né? Na próxima aula. Aí o que que acontece? É só de aplicações na próxima aula. Eu tiro energia disso para realizar trabalho. Da onde a mola tira energia para realizar trabalho? Para fazer a massa ganhar energia cinética? Da onde? Da energia potencial que está nela. Quando ela está aqui, Na deformação? isso, na deformação. Mas aqui a gente está dando nome para isso. A gente está dando nome para isso, né? Tem uma energia. Quando ela está aqui, quando eu estiquei, eu dei para a mola o quê? Energia potencial. Então, quando eu estiquei até a posição x1 aqui, né? Ela tem agora o quê? Energia potencial igual a energia mecânica, né? É o que eu dei. Ela tem energia potencial. Eu solto. Então, agora, essa energia potencial vai ser, né, usada pela força elástica, a força da mola, para dar energia cinética para o corpo, para a massa. Então, à medida que vai, eu solto, e a força elástica vai puxando a massa, aqui, antes de eu soltar, tem energia potencial. Soltei. Potencial agora vai sendo convertido em energia cinética. Então, à medida que a potencial vai sendo convertida em cinética, o que que acontece com a potencial? Vai diminuindo. Enquanto a energia cinética vai aumentando, enquanto ele vai andando, a energia potencial vai diminuindo. Chegou aqui, embaixo. Ele tem energia cinética e não tem mais nada de potencial. Mas ele tem energia cinética. Legal? Então, olha só. Quando eu soltei ele aqui, então, vou pegar aqui, ó. Né? E esse camarada que está aqui, não tem nem mais cor para usar. Vamos pegar um laranjinho. Aqui na minha brincadeira, é o início. Soltei, né? Então, tá aqui. No início. O cara tá lá, aqui é o zero. Aqui é a posição que eu chamei ali de x1. Né? E a mola tá aqui, ó, esticadona. Nesse trajeto aqui, a força elástica tá puxando ele para a esquerda. E o deslocamento dele vai ser para cá. Para a esquerda também. Qual é o ângulo entre a força elástica e o deslocamento nessa parte da trajetória? A hora que eu solto, ele está indo para a esquerda. Qual que é o ângulo entre esses? Eu não consigo fazer. Os dois estão para cá. Qual que é o ângulo entre eles? Zero. Zero. Então, qual que vai ser o trabalho da força elástica? Eu quero saber se é positivo ou negativo. Então, vai ser a força elástica vezes o deslocamento vezes cosseno de zero. Cosseno de zero é quanto? 1. Mais 1, importante falar agora. É. Então, portanto, esse cara que está aqui é maior do que zero, é positivo. Então, a variação, se o trabalho elástico ele é maior que zero, e se o trabalho da elástica é igual à variação da energia cinética, então a variação da energia cinética é também positiva. Variação positiva quer dizer que a energia cinética aumenta. Olha, rapaz, tá tudo casadinho, cara. O que eu quero que vocês entendam isso. Joia? Beleza. Então, essa é a primeira parte da brincadeira. Chegou aqui agora. Esse aqui, ó. Tô na metade da brincadeira. Na verdade, é um quarto da brincadeira. Eu vou descer só. Vou dividir chamar de meio.
Quando ele chega aqui agora, então agora olha só. Aqui é minha posição de equilíbrio. Eu puxei da posição de equilíbrio, esticando a mola. Solto. Agora o corpo vai começar a se movimentar dessa posição. Vai vir e vai chegar aqui na posição de equilíbrio com energia cinética. Pergunto para vocês. Ele para aqui, ele vai vindo, vem, parou aqui na posição de equilíbrio? O que acontece? Imaginação. Experimento mental. Soltei. Ele vem e para. O que acontece? Ele continua o movimento. Ele continua o movimento. Ele já está em movimento. Não tem força ali agindo sobre ele, porque a moto está na posição de equilíbrio. Não tem força agindo sobre ele. Não é isso? Na posição de equilíbrio, tem força elástica? Não. Só tem força elástica quando você estica a mão. A força elástica é, menos K, constante elástica da mola vezes X. Quando você está em X igual a zero, a força é zero. Né? Se não tem força agindo sobre ele, ele está em movimento, ele permanece em movimento. Então, o que acontece? Ele passa para a esquerda. A partir de agora, ele vai comprimindo a mola. Então, agora, o que vai acontecendo? Vamos olhar para o gráfico. À medida que ele está vindo agora da posição de equilíbrio para a esquerda, em direção ao x2, o que vai acontecendo com a energia cinética dele? O que vai acontecendo? O tamanho dela vai diminuindo. E o que acontece com a potencial? Aumenta. Vai aumentando. Isso tudo por quê? Porque a energia mecânica tem que permanecer constante. A soma das duas tem que ser constante. Então, se uma aumenta, a outra tem que diminuir. Então, vamos ver agora na parte, né? Na segunda parte aqui do movimento. Na segunda parte do movimento agora, a energia cinética vai diminuindo. Então, aqui de novo, vamos fazer aqui, ó. Isso aqui não preciso, né? Então, aqui deveria ter falado assim, né? Isso aqui é... Ó, o que eu chamei de meio, né? E agora... O fim quer dizer o seguinte, que é a minha análise, né? Agora, do meio até o que eu estou chamando de fim. Então, aqui está a minha posição de equilíbrio. E aí, a minha mola agora, o corpo está vindo para cá, né? Em algum momento aqui, ó. Ele está aqui. E a minha mola agora está comprimindo, né? Então, ele está se movimentando. Ele está indo para a esquerda. Então, aqui é o deslocamento dele. Eu chamei de ΔR aqui, mas certo aqui a gente chamou de X. Então, é X. E aí, a partir do momento que ele está comprimindo a mola agora vai fazer força para onde? Para a direita. Inverteu. Né? Qual é o ângulo entre eles agora? Qual que é o ângulo entre eles? 180. 180. Como é que vai ser o trabalho agora da força elástica? Vai ser a força elástica vezes o quanto está deslocando, vezes cosseno de 180 graus. Quanto que é cosseno de 180? -1. Agora é -1.
Opa, multipliquei por menos 1, agora esse cara aqui é o quê? Menor que zero, ou seja, é negativo. Então, se o trabalho da força elástica é igual à variação da energia cinética, então agora a variação da energia cinética é negativa. O que significa variação negativa? Diminui. O que acontece com a energia cinética à medida que ele passa do meio até o fim? O que acontece com a energia cinética? Vai diminuindo. É isso. O que vai acontecer agora? Vai chegar num ponto em que, no ponto, que nome que eu dei para esse ponto? x2. Quando ele chegar lá em x2, o que acontece com a energia cinética dele? Zero. O que está acontecendo agora? Agora, a força elástica está no sentido contrário, está freando, está diminuindo o movimento, está diminuindo a velocidade, está diminuindo a energia cinética, né? Agora, o trabalho dela é no sentido de converter energia cinética em potencial, né? Então, vai convertendo energia potencial, chega lá em ponto x2, toda a energia cinética foi convertida em potencial. O que acontece com ele? Energia cinética igual a zero, foi tudo convertido em potencial, ele para. Né? E parou. E aí agora o que acontece? Tem uma força puxando ele para a direita. Ele volta. E aí o que vai acontecer? Se não houver força dissipativa, se não houver atrito nessa brincadeira entre a caixinha ali, a massa e o chão, não tiver resistência do ar, o que vai acontecer com essa caixinha? Vai ficar ali no movimento de vai e vem entre x1 e x2 o resto da vida. Infinitamente. Esse aqui é o famoso, eu gosto de brincar, esse aqui é o famoso vai e vem. Mesmo exemplo eu posso dar para vocês para a força gravitacional num balanço. Né? Pessoa num balanço, você tira ela da posição de equilíbrio. De que jeito? Arrasta ela da posição mais baixa no balanço e vai levantando ela. Quando você levanta ela, você está gastando energia, realizando trabalho. Pensando numa criança no balanço, né? Eu vou lá e levanto ela. Embaixo, energia potencial gravitacional zero ou pequena, né? E aí, à medida que você levanta ela, você aumenta a energia potencial gravitacional dela. Essa energia potencial que apareceu ali agora, gravitacional, veio do meu trabalho. Agora, eu solto ela. A força gravitacional puxa ela de volta para baixo. Só que quando ela vai descendo, a gravitacional, a energia potencial, vai sendo convertida em cinética. Quando a criança chegou no ponto mais baixo ali do movimento dela, ela tem energia cinética. Essa é a brincadeira, não é isso? E aí o que acontece a partir daquele ponto? Ela começa a subir de novo. A gravitacional começa a aumentar novamente e a energia cinética vai diminuindo. Por quê? Porque a energia mecânica tende a conservar. A força gravitacional agora é no sentido contrário, o movimento vai diminuindo a velocidade, diminuindo a energia cinética. Vai freando, né? Vai convertendo a energia cinética em potencial gravitacional. No ponto mais alto, a criança para, porque toda a energia cinética foi convertida em potencial gravitacional. Aí ela volta a partir dali de costas, né? Mas a gente sabe que o movimento vai ser o quê? Vai indo, vai indo e para. Por que para? Por causa das forças dissipativas que vão fazendo a energia mecânica dissiparem. O atrito, lá onde a corda ou o ferro do balanço, né, fica rodando ali, né, tem atrito, vai transformando a energia mecânica em calor, tem a resistência do ar, né, criança, né, oferece resistência ao movimento no fluido que é o ar, né, então além do atrito, tem a força de arraste do ar, né? Tudo isso é outra força que faz com que a energia mecânica varie. Beleza? Para terminar, tá tudo muito claro ou não? Estão conseguindo enxergar a maneira como eu estou construindo e colocando? Sim. Ótimo. Isso aqui que eu coloquei agora para vocês, em física, é uma das coisas mais importantes que existem. Tá?
Quando a gente quer explicar, eu vou mostrar a aula que vem, eu vou chegar na molécula, né? Vou explicar para vocês por que que ela aumenta. Espectro vibracional, olha só, vai e vem, é uma vibração. Espera aí, guarda lá. Para a gente terminar a aula de hoje, e aí na aula a última aula é a aula de aplicações, né? Aí a gente vai falar de molécula, ADP, ADP, metabolismo e tal, tudo mais. Né? Agora um exemplo gravitacional. Eu usei cor diferente? Elástica, agora gravitacional. Eita, que isso? De novo, a energia mecânica tem que ser igual à energia cinética mais a potencial. Né? Não posso esquecer isso. Só tem a gravitacional. Depois, no final das contas, a gente considera o que, que vai acontecer, né? Então, só para lembrar, a gravitacional é mg vezes a altura, né? E a energia mecânica é igual a cinética sempre mais a essa potencial. O que eu quero colocar aqui o exemplo é de uma montanha russa. Ou você pode pensar num carro andando por uma estrada. Eu vou desenhar aqui, ó, já com uma referência. E o perfil da montanha russa é algo assim, ó. A brincadeira da montanha russa é sempre o quê? Subir e descer. Né? Beleza? O que está variando aqui na montanha russa? Está variando a altura. Se varia a altura, automaticamente, se aumenta a altura, se aumenta a altura, aumenta a potencial. Então, o perfil de altura da montanha-russa é o mesmo perfil da energia potencial. Certo? Então, aqui, né, ao mesmo tempo, né, eu tenho aqui a minha energia potencial gravitacional, né? E claro, isso daqui não é, né, não é y nem nada, é o perfil da montanha-russa. Então isso aqui é uma posição qualquer, né? R ou S, não importa. Você está andando ali na montanha-russa, está indo para frente, né? À medida que você está subindo e descendo. Então sua energia potencial está aumentando e diminuindo. Joia? Qual que é a brincadeira? Trazer você, o carrinho vai subindo, trazer você aonde? Até aqui em cima. Soltou você. O que que acontece? Aí que é a brincadeira, né? Você vai deixar sua alma lá em cima e vai descer pela ladeira. Não é isso? Ô, filho, ajuda eu. Então, aqui, laranjinha, é o início da brincadeira. No início, você está lá no alto. Então, o que que você tem? Energia potencial. À medida que você está lá em cima e está parado, a energia cinética sua, à medida não, né? Aqui a energia cinética sua é zero, você está parado. O carrinho sobe e para. Quanto que é a energia mecânica sua? É aquele valor que você tinha. Então, aqui é a brincadeira. Se só tiver a energia, desculpe, a força gravitacional, a energia mecânica tem que permanecer. Então, do mesmo jeito que eu fiz lá para elástica,
Vou colocar aqui junto a energia mecânica. Cadê a energia mecânica, então, no início? É esse valor que está aqui. E o valor dela é constante, porque só tem a gravitacional. Cadê a energia cinética? A energia cinética é a diferença entre a energia mecânica e a gravitacional. A diferença. Então, é exatamente o quê? Esse tamanho daqui para cá. Cinética. Então, o que, que vai acontecer à medida que você vai andando pela montanha-russa? Lá em cima, você não, no começo, você não tem cinética, tem potencial o quê? Gravitacional. Certo? Solta você. Quem que arrasta você caindo ladeira abaixo? A força gravitacional. Ela vai realizando trabalho sobre você. Ela está agindo sobre você à medida que você está se movimentando. Tem deslocamento, está caindo. Então ela realiza trabalho. O trabalho é no sentido de quê? De converter energia potencial gravitacional em cinética. Durante a queda, a força gravitacional está para baixo e o seu deslocamento está para baixo. Ângulo entre eles, zero. Quando o ângulo entre eles é zero, o trabalho é positivo. Trabalho positivo quer dizer que a energia cinética aumenta enquanto a força vai realizando o trabalho. Durante a queda, a energia cinética vai aumentando. E aí, então, chegou aqui embaixo. Vamos colocar aqui, é o meio da brincadeira, né? Chegou aqui embaixo. O que que acontece? É o valor máximo de energia cinética. A partir daquele ponto, você começa a subir um morrinho. Subir um morrinho. Subir. Você está deslocando para cima. Certo? E a força gravitacional? A força gravitacional está sempre para baixo, ela não muda. Agora, o ângulo entre eles é quanto? 180 graus. Cosseno de 180 é negativo, menos 1. Agora, o trabalho da força gravitacional é negativo. Ela vai fazer com que a energia cinética varie no sentido de diminuir. O que está acontecendo com a energia cinética aqui agora? Vai diminuindo. Enquanto você sobe, a energia cinética diminui. Enquanto você desce, a energia cinética volta a aumentar. A brincadeira no parque de diversões é exatamente isso. Variar a sua energia cinética. Quem que está fazendo isso? No sentido de aumentar a força gravitacional quando cai, quando está descendo. E no sentido contrário, quando está subindo. É isso que a gente está fazendo aqui. Olha só, escrevemos tudo isso. E isso é isso. E o que eu estou mostrando para vocês aqui é a minha experiência. Joia? E esse gráfico que está aqui, algo do tipo como esse, é que a gente vai usar para entender a conversão, na verdade, através do processo de hidrólise, né? Mais água. E eu gosto de colocar, os caras não colocam. O professor de bioquímica seu vai até falar assim, nossa, mas a gente precisa de uma enzima para que isso aqui aconteça. Um catalisador, uma ATPase. Tudo que é enzima é ase, né? Amilase, né? Tudo tem um... Se eu juntar o ATP, a molécula de ATP, né? Trifosfato de, né? Adenosina, ou adenosina trifosfato. Tem gente que fala de trás para frente, tem gente que fala de frente para trás, né? Mais água, mais o catalisador, que é a enzima, a TPase, né? Isso aqui, né, é convertido em quê? Em ADP, o difosfato, mais, separou um fosfato dali, né? Mais o quê? Água. Não, a água entrou na reação, certo? Né? Então, esse cara que está aqui, ele vai ser, na verdade, o fosfato, ele vai ser combinado com um OH, vai liberar um hidrogênio, e o mais importante, mais energia.
Que energia é essa? Essa é a energia que vai aparecer na forma de calor. Que calor, eu vou voltar a falar para vocês, é uma forma de energia cinética, tá? E aí, essa energia, a gente usa ela para realizar trabalho, para outras coisas, ou para induzir, ou ativar, essa é a palavra correta, né? Ativar outras reações que o metabolismo da célula precisa para sobreviver, tá? Né? Então, eu vou usar esse gráfico, eu preciso desse gráfico daqui. Então, agora a gente está prontinho, falta só uma coisinha para falar, que não deu tempo, me enrolei um pouquinho, devia ter falado também do gráfico da força de Coulomb. Então, força de Coulomb, começa a próxima aula a falar dela, e aí já vamos entrar nessa questão né, da respiração celular. Também não tem como falar da respiração celular sem falar também do processo de fotossíntese, tá? Beleza? E claro que eu vou falar de uma maneira mais resumida, né? Não dá para falar de respiração celular, vocês vão aprender isso em bioquímica, né? Vocês já tiveram bioquímica? Ou estão tendo? A gente tá tendo agora, Tá, quem que é o nesse professor? período. É José Maurício, acho que Ah, o ele Zé chama. Maurício. É, lá da bioquímica. Beleza. Ah, então, ele vai falar, por exemplo, nossa, gente, desculpa eu falar assim, mas assim, cara, ciclo de Krebs, que pode chamar de ciclo do ácido nítrico também, cítrico, né, também, cara, é um terror, desculpa eu falar uma coisa pra vocês, mas é uma coisa que eu particularmente não gosto, porque tem muito nome, tem muito de nominho, vocês já te passaram por isso? Não? Já chegaram lá? Não? Não, né? Tá muito cedo ainda, né? Ainda não. Não, professor. Nossa, mas assim, eu vou dar uma ideia para vocês entenderem a física disso, né? Como é que libera energia? De onde que realmente vem essa energia? Ah, é química. O cara fala assim, energia é química. Mas da onde que está vindo essa energia? É isso que eu vou falar para vocês. Qual que é a natureza disso? Para a gente ter uma ideia mais fundamental desse processo, né? Então, eu não vou ficar falando quais são os detalhes das reações, entendeu? Da respiração como um todo, né? Tem a parte da glicólise, né? Tem vários outros partes. A respiração normalmente é dividida em 3 partes, né? Então, a glicólise, o ciclo de Krebs, né? Depois tem a fosforilização, né? Eu não vou ficar falando desses detalhes, mas vou contar para vocês o que realmente tem de essência para a gente entender de onde que está vindo essa energia e tal, certo? Né? E claro, e aí vou falar de metabolismo, né? Então, o que está acontecendo mesmo de fundamental ali? Vocês vão ver, é um processo de oxidação, tá? A gente usa, em geral, o quê? Para sobreviver? Glicose, né? Então, a gente pega a molécula de glicose, que a gente come, a gente comeu, os processos metabólicos nossos transformam a nossa comida. O exemplo mais básico é o quê? É amido, certo? Né? Mas a gente pode ter outras coisas também, que vão, o processo é muito extenso, né? A gente pega amido, né? Comeu batata, comeu pão, tal, é convertido em glicose, que dá energia pra gente. Meu macarrão, né? Eu adoro macarrão. E aí, o que acontece? Né? A glicólise, ela é oxidada, é um processo de oxidação. E aí, por isso que a gente respira oxigênio. A gente precisa de oxigênio para converter glicose em ATP, né? Em energia que a célula depois pode usar. E o que é oxidação? Oxidação é queima. Tá? Quando eu pego um gás, né, metano lá do botijão de gás, ou pego uma madeira e coloco fogo nela e ela entra em combustão, o processo que está acontecendo ali é uma reação química de oxidação. Tira o oxigênio, né? Filme de Star Wars, né? Ficção científica no espaço. Aqueles caras lá, aquelas naves espaciais lá, dando tiro, né, de laser, né? E aquelas explosões, aquele fogo lá, verdadeiro aquilo. Não. Pô, no espaço tem oxigênio? Hugo, também tem mais um detalhe sobre que faz som o tiro do. Ainda tem som ainda, né? Verdade, é pior, né? Verdade, ainda tem um som ainda, né? Mas a não ser que tenha lá oxigênio ali dentro para poder fazer participar de um processo ali, né? E gerar chamas, né? É oxidação, né? Do contrário, não tem. Enfim, você pode especular que tenha, né? Mas enfim.
para explicar o filme. Mas o som realmente não tem jeito. Agora, então, é um processo de oxidação. Queima é oxidação. É o que eu falei para vocês. Né? Como é que o camarada lá, o nutricionista, sabe quanto de caloria tem um determinado alimento? Oxida ele, porque o que a gente vai fazer é queimar. A palavra exatamente técnica é essa. Porque queima é oxidação. Então, o processo todo, né, de geração de energia, que é a nossa moeda de energia no nosso organismo, é o ATP e o ADP também, né? E tem outros caras que também carregam energia, né? NADH, NADF, umas coisas assim. Mas é bioquímica, vocês vão aprender isso. Mas, principalmente, é o ATP, né? Que é o que é mais energético, tá? E aí, até me perdi aqui agora. Então, essa geração é um processo de oxidação, idêntico a uma queima, né? O nome é isso, queima. Então, o cara lá, o nutricionista, ele vai e queima. Pega lá um pacotinho de macarrão, não vai pegar um pacotinho de miojo, né? Mas ele pega lá algumas miligramas do miojo, coloca dentro de um equipamento apropriado e queima. E vê quanto o quê? De calor. Calor é o quê? Energia. É a mesma energia que vai ser liberada, que eu posso usar ela de maneira mais ou menos eficiente para poder realizar minhas funções básicas. Me manter vivo e realizar trabalho físico. Beleza? Gente, obrigado. Passei da hora. Vocês desculpem, hein? Obrigado pela atenção de vocês. E Obrigada, professor. eu mando e-mail, vocês fiquem atentos aí para a questão da gente trocar umas ideias aí da lista, beleza? Se tiver dúvidas da lista. Eu passo para amanhã, mas de qualquer forma, Lucas, fica um horário para segunda-feira, já agendado para segunda-feira às 8 horas também, beleza? Obrigado, Hugo. Alô. E aí, a gente vê se faz hoje mesmo ou faz amanhã. Um abraço para vocês. Até mais. Obrigado, professor.